Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, que vai ser sobre um tema super interessante e importante, né, de aprofundar os nossos conhecimentos, que é a importância do exercício físico no autismo, né, e hoje contando com a participação especial de uma das pessoas que é referência no assunto, né, então, que trabalha há muitos anos com crianças autistas e que a gente vai ter o prazer de receber conhecimento desse profissional que é referência. Então, vou convidar agora o professor Murilo Nozella a fazer parte da nossa live. Olá, boa noite, Murilo. Oi, Carla, tudo bem? Boa noite. Tudo e você? Murilo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar dessa live de um tema super importante. Obrigada Obrigado, mesmo. obrigado você pelo convite. É uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho aí da minha experiência do exercício físico dentro do espectro autista, né? Poder contribuir aí um pouquinho com vocês para a gente poder bater esse papo aí. Perfeito. Pessoal, antes da gente começar a nossa discussão, vou orientar quem quiser mandar perguntas aqui embaixo. Tem um balãozinho com ponto de interrogação, então é só clicar, digitar a pergunta que a gente consegue compartilhar para todo mundo visualizar também a pergunta que vai ser feita para o professor Murilo, né? Então, como eu disse, né, é um tema super importante, relevante, né? A gente está vendo aí o aumento da incidência do espectro autista, né, Murilo, nas crianças. E é sempre um desafio, né? Muitas pessoas, infelizmente, não têm o conhecimento. Eu acho que para a gente começar a nossa discussão, queria perguntar para você, né? O que é o transtorno do espectro autista? Se você pode esclarecer esse ponto para a gente. Bom, primeiro, antes de mais nada, vou me apresentar aí, né? Além dos meus seguidores aí, deve ter os seus aí, claro. É, eu me formei em educação física em 2008, né? Quando eu entrei na faculdade de educação física, aí eu só pensava em futebol, nem sabia o que era o autismo. Tá, então aí o autismo apareceu quando eu estava enforcado, precisando de horas complementares na faculdade, apareceu lá um curso sobre autismo, valendo horas complementares, falei, pô, do lado de casa, fui na AMA, né, Associação dos Amigos dos Autistas, e aí fui conhecer o mundo do autismo, me encantei, me apaixonei, e estou há 14 anos na área. Né? Então, larguei tudo do futebol, o que eu pensava em fazer com educação física, fui saindo aos pouquinhos e fui migrando para o lado do autismo. Depois você começa a trabalhar com essa molecada, ou você sai porque você vê que não é o seu lugar ali, em um mês você descobre, ou você não sai nunca mais. Né? Então, no meu caso, foi amor ali à primeira vista. Então, vamos falar um pouquinho aí do autismo. O TEA, né, a sigla TEA, ela significa transtorno do espectro autista. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que ele traz um déficit, um prejuízo na interação social, na comunicação e comportamentos restritos e repetitivos. Então, você vai ver a criança com dificuldade de se comunicar, de interagir com uma outra criança, às vezes não entende uma certa demanda verbal ali que você fala para ela, fica confusa, né? Então, claro, além desses tópicos, existem vários outros, mas esses três estão englobados praticamente em todas as pessoas dentro do espectro, né? Mas é claro que mais na frente você vai conseguindo ver outros aspectos do autismo. Perfeito. E Murilo, é realidade que existem diversos graus de autismo ou isso é mito? Então, se fala muito em três níveis, né? No leve, moderado e grave, ou severo. Ou em outros lugares você acha como nível um, 2 e 3. Então, o autismo leve, que é muito falado, é aquele autista que não tem muita dependência, né? Ele tem não, claro, uma interação social completa, mas ele consegue produzir ali ele consegue interpretar aquilo que ele quer falar, né? Então ele tem consegue se virar ali no contexto dele, né? Ele não precisa de tanto apoio quanto um moderado, por exemplo, um aluno
moderado, ele vai precisar de mais apoio, ele precisa de um AT numa escola, por exemplo, fazer esse acompanhamento com ele, né? E o severo precisa ali o tempo inteiro, né? Então se fala, às vezes, um pouquinho de agressividade, mas às vezes essa agressividade está associada ali a um problema de comportamento, às vezes ele não está conseguindo se comunicar, ou saiu da rotina ali alguma coisa e ele não consegue falar para você, ó, isso aqui eu não estou entendendo. Então o jeito dele se comunicar acaba sendo um comportamento agressivo, não que não vá ter no moderado, no próprio leve, tá? Mas isso são características que a gente vai somando. Perfeito. E quando a gente fala de exercício físico, Murilo, tem alguma recomendação específica para o TEA ou não? A recomendação a gente acaba seguindo de qualquer criança e tem alguns ajustes que você faz na hora da prescrição. Como que funciona a parte de prescrição de exercício físico? Então, o exercício físico, a gente não. O fascinante no autismo é que cada autista, cada indivíduo, ele é totalmente particular. Então, eu faço uma aula com um aluno, vai chegar um outro aluno, se eu fizer a mesma aula para aquele aluno, provavelmente não vai render a mesma coisa. Provavelmente não vai render. Tá? Então, eles têm características, podem ter algumas características semelhantes, mas às vezes o modo de entender, a dificuldade, a própria expressão, alguns têm imitação, outros não têm. Então, essa questão de prescrever o exercício, eu falo muito, tenho muitos pais que me procuram e falam, Murilo, você já faz uma avaliação para ver como é que meu filho tá e tal? Eu falo, não. Eu começo com uma aula simples e, de acordo com as primeiras respostas dele, eu vou adequando a atividade, eu vou adaptando. Né? Então, você imagina, Carla, você vai vai falar para o seu aluno seu fazer abdominal. Né? Se você falar só verbalmente, ó, faz 10 abdominais para mim, eu vou ter aluno que faz. Só que eu vou ter aluno que não entende o verbal. Né? Então, como é que você vai ensinar esse abdominal, por exemplo, para ele? Ah, ó, faz igual. Ah, eu tenho aluno que não imita. Como é que eu vou fazer esse abdominal? Né? Então, aí você já tem que começar a buscar outras ferramentas para deixar aquela atividade ter um sentido para ele. Né? Então, eu preciso dar uma previsibilidade para o meu aluno. O que vai acontecer ali? Ele nunca fez um abdominal. Se eu falar, faz um abdominal, ele não sabe o que é. Ó, faz igual, ele não tem a imitação. Então, eu posso pensar em adaptar, colocando um bambolê em cima da minha cabeça com 5 bolas e lá no meu pé um bambolê vazio. Então, no começo eu vou ter que fazer junto com ele, eu vou pegar a bola lá, ó, vamos colocar a bola lá no bambolê vazio. Então, para ele ali no começo, ele não está fazendo um abdominal, ele está pegando a bola de um lado e levando para o outro. Né? Então, a partir daí, eu vou dando ferramentas para ele começar a entender o meu exercício, e aí eu vou nomeando algumas coisas. Alguns alunos eu uso dica visual, então, ó, se eu mostrar uma fotinho do abdominal, ele já sabe que é o abdominal. Então, isso você vai dando essa previsibilidade para o aluno, ele vai entendendo. Né? Então, você imagina, se eu pego e não faço essa adaptação, e pego um aluno lá, deito ele, aí eu sento ele, aí quando ele senta, eu deito ele. Pô, na cabeça dele, ele tá, pô, esse cara quer que eu deito ou que eu sento? Quando eu deito, ele me senta. Quando eu sento, ele quer que eu deite. Então, isso são coisas que a gente tem que se preocupar muito em trazer essa previsibilidade para o aluno, para ele, de repente, não entrar numa crise. Né? E ainda falando em questões de o que é melhor ali para o aluno, o que eu posso prescrever, além da atividade física, claro, além do exercício físico, a equipe multidisciplinar é fundamental. Então, ter o profissional de educação física, a TO, fono, psicóloga, pedagoga. Eu busco, se não 100% dos meus alunos, a grande maioria tem o grupo no WhatsApp com os profissionais que atendem esse meu aluno. Ó, como é que ele está em tal questão? Ó, aqui está apresentando um comportamento de fuga, por exemplo, aqui comigo. Como é que vocês estão lidando? Tem algum procedimento? Vamos trabalhar igual? Porque às vezes ele consegue fugir de uma determinada demanda com o profissional e aí ele acha que ele vai conseguir isso com todo mundo. Né? Então, isso a gente tem importância que da equipe multidisciplinar, né, Murilo, que a gente sempre reforça, né? Quando a gente trabalha na área da saúde, a importância de ter uma integração é fundamental, né? O beneficiário sempre vai ser o nosso aluno. E a família também, né, Murilo? Acredito que essa parte de educação da família, né? Eu acredito que muitos pais
quando eles têm o filho, vai, que tem TEA, acaba gerando uma certa insegurança, né? Um medo. Eles acabam até ficando um pouco perdidos nesse sentido, né? Quais atitudes tomar, quais profissionais procurar, né? O que é importante estimular ou não. Você também faz essa parte de orientação dos pais. Sim, sim. A gente, por estar bastante tempo nessa área, né? São 14 anos aí trabalhando, a gente acaba conhecendo vários tipos de profissionais, a gente acaba tendo contato com os pais, tem pais que a gente cria um vínculo gigantesco. Eu sou um cara que eu gosto de jogar muito aberto com os pais. Eu acho que, pô, os pais estão ali colocando na nossa mão ali o filho dele. Então, pô, se ele está te procurando, é que ou ele viu alguma coisa que gostou do seu trabalho, ele teve alguém que te indicou, né? Então, o que eu mais quero ali para o meu aluno é o desenvolvimento dele. Eu falo, eu busco aqui na atividade física a independência. Às vezes eu falo, eu converso com muitos profissionais, eu falo, ó, joga limpo com o pai, o que está difícil? É comportamento. Então, antes de a gente pensar em entregar uma baita aula, a gente vai trabalhar ali as principais dificuldades dele no início. Né? Então, por exemplo, minha aula, Carla, ela tem 50 minutos. Só que eu tenho aluno que chega a primeira vez aqui, ele não vai fazer 50 minutos de aula. E às vezes o profissional fica, ai meu Deus, se eu não conseguir fazer a aula render, como é que esse pai vai, o que esse pai vai achar do meu trabalho? A aula começa, eu já faço algumas atividades com o aluno, eu já vou sentindo o aluno, eu já vou batendo um papo com o pai, vou dando um feedback, ó, acontece isso, 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 vamos fazer assim e tal. Eu tenho um aluno que a primeira aula dele durou 30 segundos. Eu acredito. Eu tenho uma mãe, eu vou contar alguns exemplos, se eu Não, tiver por favor, porque a prática é o que faz a diferença, Murilo. Eu acho que a Exato, essência que você eu pode acho que a passar para a gente prática, é sensacional. para mim, a prática é fundamental. Tanto que tem um monte de gente me cobrando curso aí nessa pandemia, eu falo, vamos esperar passar, porque eu gosto de prática, eu gosto de ver vocês, eu gosto de fazer com vocês, vamos, né? Então, em relação, o que eu ia falar? Então, esse meu aluno dos 30 segundos, a mãe me procurou, estava com 16 anos. A mãe, quando me procurou, falou, Murilo, ó, meu filho está muito agressivo, ele não quer mais ir para a escola, ele não sai de casa por nada. Minha última tentativa é você conseguir fazer alguma coisa com ele. E fui lá, bati um papo com a mãe dele antes, tal, porque eu gosto antes que os pais me passem uma avaliação do filho delas, tudo que tem para. Eu falo, desabafa, fala para mim o que você tem para falar do seu filho, do que ele gosta, do que ele não gosta, do dia a dia dele, o que você acha que seria legal trabalhar com ele, o que você não acha que seria legal. Não que eu não vá trabalhar e que eu vá trabalhar, mas eu gosto de ouvir do pai, para depois eu trazer o meu lado para ele. Mas então, resumindo aí, ela falou, ele ficou muito agressivo, ele não quer ir mais para a escola, não consigo tirar ele de casa. Fui lá no prédio dele, cheguei um dia lá com um monte de material, interfonei, ó, cheguei. Murilo, ele não quer descer, estava esperando ele para fazer uma aula na quadra. Ele não quer descer, ele não sai de casa por nada. Falei, posso subir aí? Pode. Ó, Murilo, ele não quer sair do quadro. Aí eu fiquei na porta do prédio dele, eu peguei uma caixa que eu tenho do meu material e uma bola. Eu deixei uma bola na entrada da casa dele e uma caixa do lado do elevador. Nesse momento ali, quando ele veio, apareceu na sala, eu fui meio um pouquinho mais intrusivo com ele lá, falei, oi Joaquim, vamos lá, pega a bola, vamos colocar lá na caixa. Pegou a bola, colocou na caixa, eu dei as costas para ele e foi embora. A mãe uma ficou meio vitória, assim, né? então, a mãe ficou meio assim, eu não sabia, porque não sabia se ia ser uma vitória, se não ia, porque eu não conhecia o Joaquim ainda. Só que ela tava me falando de agressivo, olha, você vai chegar, ele vai querer te bater. Eu entrei, ele levantou o braço assim, eu peguei a mão dele, peguei a bola, coloquei na caixa, falei, Joaquim, tchau. Aí lá embaixo liguei pra mãe, conversei com ela, falei, ó, hoje a gente só vai fazer isso. Na próxima aula a gente vai tentar buscar algumas estratégias. E aí o que foi acontecendo? O Joaquim já sabia que eu ia chegar lá na semana seguinte. Eu coloquei 2 bolas e a caixa no mesmo lugar. A primeira eu já peguei, a mão dele e coloquei na caixa. A segunda eu só levei ele até a bola, ele foi, pegou a bola e colocou na caixa. Eu virei as costas, ele virou as costas. Acabou. Sensacional. Na terceira ele já desceu comigo no hall social ali, né? Ele não foi pra quadra. Ali a gente fez umas 3 atividades.
E aí, hoje, depois eu tenho até um vídeo, depois eu até te mostro o vídeo. Eu tenho um vídeo no meu Instagram. Hoje eu chego para fazer atividade com ele, o interfone, ele vem correndo, me abraçar e faz 2 aulas seguidas. Ele faz dobradinha, então faz 1h30 de atividade, né? Então, são coisas que a gente começa bem devagarzinho. Não adianta eu querer mostrar, ah, pai, ó, minha aula vai ser fantástica. Pode ser que seja uma baita aula de começo, pode ser que seja um exercício, mas mesmo assim vai ser uma baita aula, né? Então a gente tem que buscar essas estratégias. Talvez se eu tivesse sido muito mais intrusivo ali com o Joaquim, vou mostrar para a mãe que ele vai fazer 50 minutos de aula, teria tido crise do Joaquim, ele teria sido mais agressivo comigo, poderia ser agressivo depois em casa. Então, eu fui sentindo o aluno e aos pouquinhos eu fui aumentando a demanda e a própria atividade física virou natural, né? A gente, tanto com ele, fiz um evento fora, né? Fiz no Ibirapuera, um evento que teve de uma academia, pedi para a academia para entrar com meus alunos, com aqueles brinquedos infláveis, fiz com meus alunos, só faltava o Joaquim, faltava 5 minutos para começar, o Joaquim não chegou. Você tá aí, cara? Tá travado aqui. Tô aqui, tô aqui. Tudo bem? Tô. Tá. Então, aí só faltava 5 minutos. Falei, putz, podia ter essa questão do Joaquim não ir e tal, mas de repente o Joaquim chegou, já estava começando o alongamento, o Parque Ibirapuera cheio, o Joaquim veio correndo até o meu lado, começou a fazer o alongamento junto comigo, como se ele fosse o professor. Então, cara, isso são coisas que começam a acontecer. Você fala, meu, olha o que a atividade física pode proporcionar, tanto para o aluno quanto para a família. Depois disso, os pais começaram a sair com ele, levar ele no parque, fazer atividade. Então, a atividade física, ela é uma ferramenta. É claro que eu sou suspeito de falar, mas o exercício físico é uma ferramenta sensacional para Sensacional, né? trazer Eu sempre independência para o falo. aluno. E eu até, antes de pedir para você responder a pergunta aqui que o Movimento Transforma mandou, eu queria que você falasse um pouquinho, Murilo, quais são os benefícios que a atividade física pode proporcionar no transtorno do espectro autista? Cara, isso todo mundo pergunta e os benefícios são iguais para todo mundo, né? É claro que além dos benefícios de trazer o bem para a saúde, né? Bem-estar, prevenção de doenças, a gente pode trabalhar uma série de coisas. A gente trabalha a questão da hipotonia, né? A hipotonia é muito presente aí é característico do autismo, né? O tônus muscular mais baixo. Então, você melhora essa hipotonia. A interação social que está dentro do autismo, você trabalha também junto com a atividade física. Então, às vezes, fazer um trabalho em grupo, fazer uma atividade, ou até só você e o seu aluno, de ter essa troca com o seu aluno. Ah, mas meu aluno não fala. Mas seu aluno está interagindo com você o tempo inteiro, com gestos, com imitações, só com o levantar da sobrancelha. Às vezes eu dou uma demanda para o meu aluno e ele fica me olhando assim, só esperando eu fazer assim, sabe? Então, existe muito essa troca. Então, é o que eu falo, atividade física, você pegar, pô, o que meu aluno está precisando aqui nessa aula? Ah, eu vou trabalhar coordenação motora, eu vou trabalhar força e equilíbrio. Pô, o que é melhor que a atividade física, que o exercício físico para trazer isso para o meu aluno? Eu não sei, você Perfeito. sabe melhor. Não, eu falo que nós somos a solução de todos os problemas, né? E, Que a atividade física cara, consegue trabalhar na parte física, mental, social, né? Então, que tem um benefício e aí eu muito tenho. grande. E além de trazer dentro da atividade física, eu vejo o exercício físico contribuindo muito nas outras áreas, né? Eu tenho, hoje, graças a Deus, eu tenho um monte de profissionais aí, fono, TO, psicólogo, que indicam o meu trabalho, não só o meu trabalho, estou falando pelo que eu conheço, mas de outros profissionais também, porque depois que a criança entra no exercício físico, ela começa a desenvolver mais na fono, mas com a próprio comportamento. Eu trabalho muito o comportamento aqui, né? Então, uso muito do ABA, que o ABA é muito importante aí na questão do autismo, né? É uma ferramenta fundamental, e o ABA me ajuda muito dentro da atividade física, para a gente trabalhar com reforçadores, com comportamento de fuga, né? Então, a gente acaba sendo uma ajuda para outras áreas, como essas outras áreas são uma ajuda para a gente também. Né? Que é o que eu falo, a equipe Perfeito. multidisciplinar vai um encaixando o outro. Então, vou até já aproveitar esse gancho, né, para fazer a pergunta do Movimento Transforma, né? Como você lida com a obediência de comandos dentro das aulas? Alunos com fuga, por exemplo. Como que você lida com isso, Murilo? Tá.
Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. Né? A gente tem que primeiro saber se realmente ali aquele comportamento é um comportamento de fuga, né? Porque às vezes, ela tá, é fuga, tudo começa a virar fuga. E às vezes a gente, vamos ignorar porque é fuga, vamos não sei o quê porque é fuga. Então, quando a gente já tem por exemplo, vou dar um exemplo de um aluno. Eu tinha um aluno que chegava na atividade física, pedia para ir no banheiro. Aí ele pedia para ir no banheiro nas primeiras vezes, vamos lá, vamos no banheiro. Aí passava o tempo, ele estava no banheiro. Passava 10 minutos, 15 minutos, eu ia lá. Isso na instituição que eu trabalhava, tá? Chegava lá, e aí? Ele está no banheiro, ele ainda não fez. Então vamos voltar para a atividade. Ele voltava à atividade, eu quero ir no banheiro. Aí quando você ia ver, acabou a aula, ele fez 5 minutos da aula. Beleza? Importante, gente, registra. Fulano fez 5 minutos da aula porque pediu banheiro. Aula seguinte, chegou na atividade física, banheiro. Foi pro banheiro. Aí, mesma coisa da aula passada. Tudo bem. Aí eu já cheguei, chamei a equipe da sala dele e falei, antes de descer para atividade física, leva ele pro banheiro. Tá? Levou, ele fez, chegou na atividade física, ele pediu banheiro. Então ali já dá pra gente constatar que é o quê? Que é um comportamento de fuga. Ele tá usando o banheiro para fugir da atividade. Então o banheiro para ele é melhor do que ficar no exercício. Por quê? Ou porque a atividade está acontecendo alguma coisa que ele não gosta, ou de repente claridade, ou é o som do rádio. Então são outras coisas que depois a gente tem que descobrir. Mas primeiro então vamos trabalhar com esse comportamento dele de fuga. O que aconteceu? Eu comecei a criar um procedimento com ele, junto com os psicólogos. A gente precisa fazer alguma coisa aqui, porque ele não está fazendo a minha atividade. Então, Murilo, vamos começar devagar, vamos fazer. Ele faz uma atividade, a gente leva ele no banheiro. Uma atividade, leva no banheiro. Beleza, fechado. Aí fazia uma atividade, levava no banheiro, ele não fazia. Ele começou a fazer o xixi durante o exercício que ele estava fazendo. Aí ele fez o xixi durante o exercício. Banheiro, banheiro, banheiro. O que ele percebeu? Que fazendo xixi, ele saía da atividade. Aumentou o comportamento dele de fuga. De fuga. Falei, beleza. Na próxima aula, ele fez xixi. O que eu fiz? Eu fiz ele fazer toda a atividade. Murilo, ele fez xixi. Vai fazer com xixi? Vai. Eu fico com ele, não tem problema. Eu tomo banho, depois eu vou fazer o exercício com ele. E ele ficou super incomodado. Ele me olhava, tipo, banheiro, xixi, sabe? Tipo, super incomodado. Eu falei, só vai depois que acabar a atividade. Ele ficou bravo, ele beliscava e olhava pra minha cara, assim, pra ver minha reação, fingindo que nada estava acontecendo. E foi assim que a gente foi tirando. Então ele fez xixi, percebeu que não ia sair, aí ele começou a perceber que só vai fazer xixi ou antes da atividade, ou se pedir lá no PECS, né? Depois, se quiser, a gente pode até falar um pouquinho do PECS, que é a pastinha de comunicação, que ele pede o banheiro, ele vai lá no banheiro, ou no final da aula. Estou fazendo atividade, quero ir no banheiro. Termina o exercício e aí a gente vai no banheiro. E 2, 3 vezes fazendo isso, tiramos esse comportamento. Então a gente tem que analisar se é um comportamento de fuga realmente. Né? Então, registra tudo. Registra também qual era o procedimento, deu certo, fantástico, mantém. Conseguiu tirar? Bora, vamos para outro. Se não, vamos montar um outro procedimento e buscar essa independência dele na aula e tirar esse comportamento de fuga. Perfeito. Carlos, eu só não estou conseguindo acompanhar aí, tá? Não, fica tranquilo. E até vou reforçar, pessoal que quer mandar pergunta, aqui embaixo tem um balãozinho com um ponto de interrogação, manda por ali, porque aí eu consigo compartilhar para todo mundo ver, não fica perdido no chat, tá bom? O César Murilo está perguntando se é verdade que os autistas não olham face a face com pessoa e se irritam com essa atitude. Cara, é uma característica, tá? De não olhar nos olhos, de desviar o olhar, de não ter essa interação, mas não quer dizer que todos vão ser assim, tá? Então, é o que eu falei lá no começo, é muito individual. Eu tenho aluno que vai sentar comigo aqui, olhar no meu olho, bater um papo, e não quer dizer, ele está no espectro, ele não pode estar olhando. Se ele estiver olhando no seu olho, ele não é autista. Não. Né? Então, é muito individual. Tá? Então, é até legal para a gente fazer um trabalho. Às vezes ele não está olhando porque ele não quer buscar o contato com você. Às vezes ele está fugindo de uma demanda. Então,
tem exercícios que você pode trabalhar essa questão do visual, de buscar essa questão visual dele, de buscar até com a mão, de fechar aqui o campo dele para ele buscar algum contato. Pode usar, existe muito trabalho reforçador, né? Existe mesa de aprendizado dentro de sala de aula, que o professor fica na frente, o outro fica atrás direcionando o olhar dele. Aí quando ele olha muito bem, aí reforça, né? Então, com um reforçador que seja do agrado do aluno, né? Então, para reforçar aquele estímulo dele, para ele, pô, ele olhou no meu olho, que legal, bate aqui e tal. E aí ele começa a gostar que, pô, tá interagindo com ele. Ou, às vezes, um chocolate, né? Mas é claro que o reforçador depende muito do momento, do aluno, o que a gente vai usar. Eu, como exercício físico aqui, eu fujo um pouquinho aí dessa parte do reforçador comestível, né? Busco mais os reforçadores mais naturais. Eu uso muito desenho aqui na parte do descanso do meu aluno, ele vai estar assistindo um desenho, ou ele vai estar fazendo uma atividade livre, aí eu coloco uma música, ele já sabe que vai vir fazer minha atividade, então é legal ter essa troca com o aluno também. Perfeito, né? Então, até reforçando como o Murilo falou no início, é muito difícil a gente estereotipar que toda criança com autismo é igual a outra, né? Então, tem características que acabam sendo predominantes, mas que pode variar de uma criança para outra, né? Então, não são todos que vão Perfeito. apresentar o mesmo comportamento. Tem uma outra pergunta, Murilo, da Tu Almeida. Como você trabalha com as estereotípias durante as aulas? As estereotipias. Estereótipo. As estereotipias são bem comuns, tá? Tem bastante aluno com estereotipia, muita gente fala, não deixa ele fazer estereotipia e tal. Tem que tomar cuidado com isso, que as estereotipias muitas vezes são por autorregulação. Então, o aluno está agitado, ele começa a balançar a mãozinha, ou balançar para frente, ou tem uma estereotipia de mexer no cabelo. Então, varia muito as estereotipias. Existem estereotipias que até de o aluno se bater, então, de Autoagressão, né? autoagressão. Então, ali são estereotipias que você já tem que tomar mais cuidado para o aluno não se machucar, ou você também se machucar. O exercício físico em si, ele colabora muito com essa diminuição de estereotipias. O que eu falo muito não repreender essa estereotipia, mas dar uma função. Por exemplo, ele está apertando a mão, pô, dá uma bolinha para ele começar a apertar uma bolinha. Depois que ele estiver fazendo só apertando a bolinha, vamos mudar, vamos dar uma função para essa mão, de ele fazer uma atividade de encaixe, colocar um palitinho dentro do buraquinho ali que a gente tem de coordenação motora fina. Então você consegue trabalhar a questão da estereotipia com isso, né? Então a estereotipia, ela, às vezes é isso, às vezes o meu aluno, como é que eu posso falar? Ele quer me dizer algo, ele não é verbal e ele tem a estereotipia para te, né, para a questão da comunicação. Né? Ele usa a estereotipia para se comunicar com você. Opa, ele está querendo alguma coisa ali. E aí, à medida que você... Pô, cadê o PEX? Vamos tentar comunicar aqui com ele. À medida que você vai dando abertura para ele conseguir se comunicar com você, você vai vendo que essa estereotipia dele vai diminuindo. Então, ele vai dando uma relaxada, ele vai vendo que você está entendendo, que ele quer se comunicar, por exemplo. Então, ela pode vir em vários momentos. Né? Então, tô agitado, ou tô muito feliz. Eu tenho aluno que fica muito feliz, ele começa a ficar pulando, né? Eu tenho aluno que vem fazer atividade física, aí na hora de descansar, em vez de ele sentar, ele quer ficar correndo em volta do... Eu falo, não, calma, vamos sentar, descansa um pouquinho, depois eu deixo você pular um pouco, fazer um exercício. E é legal, porque aí a gente consegue trabalhar e você vê ele fazendo o máximo para controlar aquela estereotipia. Então, é legal deixar ele controlar e ser bem controlado, né? Não ser um negócio, pá, ele tá batendo, segura a mão dele, aí você vai ver que ele vai começar a se balançar mais, ele vai ficar nervoso, ele vai entrar em crise. Então tem que ser tudo bem administrado. Né? Então, o que eu falo? Importante registro, eu fiz tal coisa, não deu certo, aumentou a estereotipia dele. De segunda, por exemplo, ele vem com mais estereotipia do que na quarta. Pô, vamos buscar o antecedente lá. O que está acontecendo na segunda-feira? Ele tem uma atividade muito legal antes, ou ele tem uma atividade que ele não gosta. Né? Então, são coisas que a gente tem que ir buscando. Por isso que eu falo, trabalho multidisciplinar. O que aconteceu antes? Ele estava na TO. TO, o que você trabalhou com ele hoje? Aconteceu alguma coisa? Não, Murilo, ele veio antes da minha aula, ele veio assim. Então, vamos mais para trás, vamos buscar. Então, e aí, juntos, você vai conseguindo trabalhar isso.
Perfeito. O César, ele pergunta com respeito a toque, eles são sensíveis a isso, Murilo? Vamos lá, vocês vão me ver falando toda vez isso. Varia muito de cada um. Eu tenho aluno que você encostou nele, ele faz assim. E tem aluno que, se você encostar só nele, ele fica bravo. Ele quer um abraço forte. Então, César, varia muito, né? Então, tem uns que são. Tem a questão da hipersensibilidade, então você não pode encostar nele que ele já faz assim. E tem alunos que o contato é fundamental. O próprio reforço de alguns alunos meus é o abraço, né? Até agora, e na pandemia, agora eu tenho um aluno que vem me abraçar e eu falo, toca aqui, vai, vamos para time. E é muito complicado isso, né? Eu tenho um aluno com Down que ele abraça todo mundo. E aí você, não pode abraçar. E, pra ele, pô, por que eu não posso abraçar? Eu abraçava todo mundo achava mó legal eu abraçar. Então, são coisas que a gente tem que ir tomando cuidado. Essa questão do toque, por exemplo, que o César perguntou, quando eu trabalhava numa instituição, na AMA, eu tinha mania de chegar antes das minhas aulas, entrar de sala em sala, cumprimentar a galera. E aí tinha um aluno que eu ia cumprimentar, bater na mão dele, ele fazia assim, ele virava o dorso da mão assim, para eu bater aqui e não bater aqui. Ele tinha mais sensibilidade na palma da mão. E aí toda vez eu ia lá e batia. Aí teve um dia que eu segurei a mão dele, dei um tapinha aqui, virei as costas e saí correndo. Ele ficou sem reação, tá? E aos pouquinhos, igual que eu falei lá do Joaquim, aos pouquinhos eu fui tocando mais vezes e tal. Até que depois de um momento a gente tinha um toque só nosso, que batia, escorregava a mão, batia 3 vezes, dava um abraço. Então, são coisas que você consegue trabalhando, só que você tem que respeitar o limite de cada criança. Não é porque um não gosta do toque, o outro também não vai gostar. Então você tem que saber, pô, esse é meu aluno que gosta, esse é meu aluno que não gosta. Então, ali eu tenho que ser mais flexível, ali eu já posso ir um pouquinho mais. Às vezes o que gosta muito do toque eu também tenho que tomar cuidado, eu tenho que trabalhar isso, porque senão ele vai achar que ele pode sair abraçando todo mundo, né? Então, às vezes, pô, eu tenho aluno que passa qualquer pessoa na rua, ele vai abraçar. Tem gente que não sabe, pô, quem é esse cara que vem me abraçar? Tá. Né? Ainda mais o mundo de hoje, a gente não sabe como vai ser a reação de cada um. Tem gente que fala, ai, que bonitinho, tem gente que fala, ô, sai fora, qual é que é? Né? Então, são coisas que a gente tem que sair sempre trabalhando. Com certeza. Tem aqui um depoimento que fala que o filho sempre foge, sai correndo mesmo, sempre no mesmo exercício. Será que é porque ele acha difícil? Quem que perguntou? André. A Flávia. A Flávia é uma mãe de um aluninho nosso, recente, né? Ele está com a Mayra é profissional da minha equipe aqui, e ela perguntou será que ele acha difícil? Como é que é? Você repete para mim? Saiu aqui a pergunta. Desculpa, eu vou colocar de novo. Ela falou que ele foge. Aqui, ó. Que ele sempre foge no mesmo exercício. Se ele acha difícil aquele exercício, por isso que ele faz a fuga. Então, a gente tem que analisar vários contextos ali. Será que é porque o exercício é difícil? Pode ser uma tentativa de fuga ali. Se for sempre naquele exercício, alguma coisa ali está incomodando. Então, às vezes a gente buscar uma estratégia diferente do mesmo exercício, às vezes pode ser algum material que ele não gosta, né? Então, acho que se a Flávia depois puder até dar um exemplo do exercício aí pra gente, só para eu entender mais ou menos o contexto, mas pode ser que ele ache difícil, pode ser uma fuga. Então, pô, ele viu lá, a Mayra botou um exercício para ele, vamos supor que é, sei lá, uma atividade de encaixe, vou falar qualquer um aqui, tá? A Mayra colocou lá, ele saiu correndo, na outra. Então a gente tem que investigar o que está acontecendo. Ou será que é um exercício que está sempre colocando no final e ele já está cansado? Então, às vezes, a gente tem que colocar um exercício no começo, colocar no meio, ou buscar outras formas de fazer até chegar naquele momento de novo do exercício. Então, é o que eu falo, registrando o que a gente aconteceu lá e buscar estratégias. Isso aí, eu vou compartilhar outra pergunta do Josi Pes. Gostaria de saber como ele avalia os benefícios do exercício no aluno. Se tem algum instrumento que você utiliza, Murilo, para fazer essa avaliação, se o exercício está sendo benéfico ou não. Se tem algum instrumento específico. Existem várias avaliações, aí você acaba achando várias avaliações, depois se quiser aí, pega o meu contato, eu até te passo, tem muitas avaliações. Eu, particularmente, eu uso algumas avaliações, eu uso uma avaliação minha, tá? Claro, pego muito literatura, mas eu trago ela para o meu lado, né? Então, eu uso muito hierarquia de dicas
meu objetivo principal na atividade física é a independência do aluno. Então, cada exercício que eu faço com ele é buscando a independência. Então, por exemplo, vamos trabalhar a questão do salto. Vai, então, por exemplo, nossa, é fantástico. Eu tenho um aluno que começou a saltar hoje, a mãe tá. Então, por exemplo, a gente pegar esse exemplo do aluno do salto. Ele chegou aqui, ele não salta, ele não tira o pé do chão. Então, eu vou pôr aqui, lá na minha tabelinha, vai estar lá a avaliação. Salto com obstáculo. E aí é só um bastãozinho no chão que ele tem que saltar de um lado para o outro. No começo, o meu aluno não consegue saltar, então eu vou dar meu apoio físico. Né? Então, é o apoio mais forte que eu tenho. O apoio físico, eu faço praticamente o exercício inteiro por ele. Então, eu vou pegar ele ali na cintura, embaixo do braço, vou achar a melhor posição, vou fazer o movimento com ele e realizar o salto. Eu tô dando para ele a vivência do salto. Então, tô ali com ele uma semana, 2, 3 semanas, ele tá só no apoio físico. Só que eu já tô vendo que ele tá começando a flexionar o joelho, ele já tá querendo fazer uma forcinha. Como é que eu vou deixar esse meu aluno independente se eu fico o tempo inteiro ali com ele? Aí eu vou para um apoio mais leve, que eu chamo de apoio leve. Então, eu vou dar toques nesse meu aluno, não vou mais segurar e empurrar ele, eu vou dar pequenos empurrõezinhos, me entendam bem aí, por favor. Né? Então, eu vou dar pequenos estímulos ali, vendo que ele está flexionando o joelho e jogar ele um pouquinho para frente. Aí ele vai cair sozinho ali e eu vou apoiar ele de novo na aterrissagem. Então, à medida que eu já não estou fazendo mais a força, eu sei que ele já saiu do apoio físico, está no apoio leve. Então, eu sei que eu já não preciso ir para usar o apoio físico com ele. Então, eu já tenho lá, há um mês atrás ele era apoio físico, agora ele já é apoio leve. Quero tirar esse apoio leve. Aí eu começo a usar apoio gestual e apoio verbal. Então, eu vou tirando esse meu contato com ele, porque são coisas que a gente tem que tomar cuidado da questão do apoio. O aluno acaba ficando totalmente dependente do apoio. Para ele é muito mais fácil fazer com o Murilo me empurrando. Eu não faço força, eu não me desgasto, eu não fico transpirando. Tem aluno que fica suando e, se incomoda. Ele, não, vamos parar que eu estou molhado, não quero fazer. Né? Então, ali ele não tem esforço nenhum. E eu quero retirar esse apoio, quero meu aluno independente. Então, vou substituir aquele empurrãozinho agora por apoio gestual. Eu vou do lado dele, vamos lá, vai, 1, 2, 3. E vou inventando vários jeitos de pular, até que ele comece a pular sozinho, gritando, cantando, gritando, que eu digo, comemorando. Estimulando, é lógico. E aí cantando, vamos pular, não sei o que e tal. Meu aluno está pulando quase sozinho, então eu estou precisando dar um estímulo verbal, então apoio verbal. E até que meu aluno começa a pular sozinho. Né? Me entendam como esse até que ele comece a pular, tem aluno que demora um mês, tem aluno que demora 3 meses, tem aluno que demora um ano. Tem aluno que 2, 3 aulas está pulando. Né? Então, por isso que é legal essa avaliação que eu faço, porque eu tenho lá, é legal de repente fazer a cada 3 meses. Então, eu estou fazendo apoio físico, ele já está apoio leve, já está apoio gestual. Aí, às vezes, eu falo, epa, agora ele voltou para apoio físico. O que será que tá errado aqui, né? Aconteceu alguma coisa. Então, teve alguma questão de hipotonia, parou nas férias, então nas férias eles ficam um pouquinho mais ociosos, eles ficam um pouquinho mais preguiçosos, então voltam querendo menos demanda, então a gente consegue ir identificando o que aconteceu. Então, depois eu posso também passar essa tabelinha que eu tenho a hierarquia de dicas é fantástica para a gente buscar independência. Eu não largo dela de jeito nenhum. Perfeito, Murilo. Mais uma pergunta: como trabalhar com crianças com TEA mais apraxia motora, que tem encontrado muita dificuldade? A Aline Mar. Sim. Então, eu tenho muitos alunos que têm a apraxia, né? Eu busco trabalhar basicamente da mesma forma, né? É claro, a apraxia, a gente precisa se envolver ali, às vezes até um pouquinho mais com o aluno, às vezes ele quer fazer um determinado movimento, mas o corpo dele não tem a vivência ali, ele não consegue fazer o movimento que ele está querendo fazer, ele não consegue se organizar ali, ele não consegue recrutar tudo que ele precisa para fazer aquele movimento. Então, esse apoio físico que eu falo, ele no começo é fundamental, ele precisa ter essa vivência. Eu vou saltar, às vezes eu tenho aluno que vai saltar, e se você não ajudar, ele fica com a perna totalmente estendida, querendo saltar, e ele não vai conseguir saltar.
né? Ele vai ter muita dificuldade. Então, eu flexiono a perninha dele. Então, pô, antes de saltar, eu tenho que fazer outros exercícios com ele. Tenho que trabalhar o engatinhar para ele flexionar mais a perna, o rastejar, trabalhar a questão de equilíbrio. E isso dando alguns toques nele. E uma coisa que funciona muito com os meus alunos com apraxia motora são os circuitos. Né? Então, eu monto um circuito, só que que até a antes próxima ele... pergunta, viu, Murilo? Tem Ótimo. uma pessoa aqui que pergunta como você trabalha com os alunos a questão das atividades em circuito. Tá, legal, a gente já fala. Então, eu trabalho muito com o circuito, só que antes desse meu aluno fazer todo aquele meu circuito, o circuito motor que eu faço, por exemplo, vão ter 10 atividades, né? Então, para o aluno com apraxia, aquilo ali vai ser muito difícil, né? Então, se ele não tem a vivência ali das atividades, se ele está num começo ali de trabalho, vai ficar muito difícil para ele, muita demanda, muita informação. Então, o que eu faço? Eu primeiro separo todas essas atividades, então ele vai fazer uma atividade por vez, eu vou fazer junto com ele. Então, atividade tem equilíbrio, tem corrida, tem gatinhar embaixo da mesa, tem rolar. Então, eu vou fazer uma atividade com ele ali 3, 4 vezes, ele vai descansar. Fazer uma outra atividade ali com ele 3, 4 vezes, vai descansar. Ele vai vivenciar aquelas atividades. Né? Por mais que ele ainda não esteja fazendo totalmente independente, eu estou fazendo com ele. Eu gosto muito de nomear a atividade. Então, a atividade de jogar a bola no chão jogou, pegou, jogou, pegou. Então, forma simples, você consegue ajudar o aluno a se organizar. Só com o verbal ele já começa a entender qual que é a atividade. A dica visual. A dica visual é imprescindível. Né? Então, o que eu falo em alguns alunos, a dica visual é meu comando de voz. Eu, às vezes, nem falo, a dica visual é muito mais forte para ele do que as dicas visuais. Né? Existem estudos falando das dicas visuais, que a dica visual é o que tem de mais forte ali para a pessoa no transtorno do espectro autista. Então, como eu dou de exemplo da dica visual, ela é a placa, o que a placa é para nós. Então, a Carla vai me chamar para ir na casa dela lá, tomar um café. Pô, Carla, como é que eu chego aí? Ah, Murilo, você passando aquela farmácia, você entra à esquerda, no mercado você entra à direita. Aquilo ali para mim é uma referência. Então, eu chegando lá, vou ver a farmácia, vou entrar à esquerda, vou ver o mercado, vou entrar à direita. Para os alunos lá, a mesma coisa. Então, eu vou fazer um zigue-zague, vai ter setinha de zigue-zague, ele vai passar por baixo da mesa, vai ter uma mãozinha. Às vezes você está lá, abaixa, passa por baixo da mesa. E se você só colocar uma mãozinha, ele vai olhar a mãozinha lá, vai pôr a mãozinha, e às vezes com um apoio leve ali, ele já vai entender o que tem que ser feito. Né? Então, são várias estratégias que você consegue trazer para a sua aula para dar mais previsibilidade para o aluno, para ele entender a atividade e ele ir juntando vivências e o repertório motor dele ir aumentando. Né? Então, o planejamento motor dele vai enriquecendo. Né? Então, a maior dificuldade na apraxia é o planejamento motor. Então, a gente tem que buscar estratégias ali para ele começar a entender o que é para ser feito. Eu tenho um aluno que não pulava de um degrau para o chão, um degrau mínimo. Eu pegava ele no colo e começava a pular ele comigo. Depois eu dava... E, cara, hoje ele pula de cada altura. Então, são coisas que a gente tem que ir devagarzinho, buscar estratégia, ver como o meu aluno vai responder. Às vezes eu penso uma aula, poxa, hoje a aula vai ser sensacional. Chego lá, putz, não funcionou como eu queria. Aí eu vejo como ele respondeu e monto uma estratégia nova. Então, é saber adaptar para cada aluno. Perfeito, Murilo. Gente, eu vou para a última pergunta, vai ficar um monte sem responder, né? Que o pessoal tem bastante dúvida, mas já reforço aqui o perfil do professor Murilo, tem muito conteúdo bom, né? Tem exemplos de vídeos práticos dele, da professora Mayra, aplicando as aulas com os alunos, e com certeza a gente pode sempre aprender com esses exemplos. A nossa última pergunta, Murilo, se você já teve aluno com TEA e TDAH, e se sim, qual tipo de atividade que você trabalha? Já, sim. Então, eu trabalho as mesmas atividades que eu trabalho com meus outros alunos, claro, com algumas atenções especiais, né? Então, por exemplo, questão de hiperatividade. Eu trabalho muito a questão da espera com o meu aluno, né? Então, tem aluno que chega aqui ele começa a fazer atividade, só que aí ele acaba a atividade, ele quer ficar correndo, ele quer pegar uma coisa, jogar para o alto. Eu tenho muito material, muita informação, ele quer fazer tudo.
Então, eu começo a criar regrinhas ali com esse meu aluno, que ele vai fazer uma atividade e vai esperar, vai sentar. Quando eu falo isso para pais, os pais falam, ah, Murilo, ele não senta de jeito nenhum, ele não espera de jeito nenhum. Mas aqui ele vai começar a aprender a fazer. Claro, nas primeiras aulas ele fica um pouco mais à vontade, para não ser tão frustrante assim as primeiras aulas para ele, né? Então, eu começo a deixar ele um pouco solto e aos pouquinhos, ó, agora é minha vez, a gente vai sentar e vamos contar até 10. Ah, ele não fica até 10 de jeito nenhum. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou até 10. É o meu 10. Eu quero que ele... Muito bom, legal, bate aqui, busca um reforçador. Qual que é o reforçador dele, mãe? Ah, a gente usa tablet com ele, o tablet é fantástico. Tá bom, de começo a gente vai usar o tablet. Não dá para eu já competir de começo com a mãe, com outros profissionais que usam tablet, por exemplo, né? Eu já tenho caso de crianças que chegam aqui, se jogam no chão porque querem o tablet, porque tava no carro com o tablet, eu quero o tablet. Então, ali no primeiro momento, eu não vou conseguir competir ali com o tablet. Então, pô, vamos introduzir o tablet, tá fazendo, aos pouquinhos eu vou tirando. Então, vamos lá, fazer o descanso, vamos contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, toma o tablet. Tablet até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, muito bem. Claro, às vezes no começo eu preciso dar um pouquinho mais, então eu deixo mais tablet, menos tempo sentado, aí volta para uma atividade, aí depois eu começo a jogar com a contagem. Vamos contar até 10? 1, 2, aí eu começo a buscar meu aluno a contar, ele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, devagar, 3, vai, eu mostro o número. Então, você acaba trabalhando isso junto com o aluno, então, e é muito legal depois ver a resposta dos pais falando, nossa, depois você trabalhou a espera com ele, eu consigo sair com ele foi no cinema, ele no shopping ele tá bonitinho, eu faço a contagem com ele fica e tal, agora ele já faz sem a contagem. Então, tudo isso que a gente começa como estratégia, a gente vai tirando. E claro, saber trabalhar então no começo exercícios que não causem tanta... Deixe o aluno tão acelerado no começo, né? Então, agitado, né? Então, a gente saber lidar ali, pô, às vezes eu tenho que deixar a aula um pouco mais calma, agitar, volta calma, trabalho e descanso, vamos fazer algumas atividades sentadas, é difícil, ele não fica sentado. Pô, vamos colocar na atividade sentada alguma coisa que ele goste muito. Então, você começa a usar estratégias, começa a diminuir essa questão. Uma coisa que é bem legal falar com questão de hiperatividade, economia de fichas. A economia de fichas é um painel que você monta com, 10 fichas, por exemplo. Ele vai ter que fazer 10 atividades, ou 5, 3 atividades, para ganhar alguma coisa ali que ele goste, que ele fique mais agitado. Então, para ele ganhar aquilo, ele vai ter que completar aquelas atividades. Então, ele fez uma atividade, tirou uma fichinha. Fez outra atividade, tirou uma... Ele está vendo que está acabando, está dando uma previsibilidade. Faltam 3, faltam 4, faltam 2, faltam 1. Consegui. Aí ele vai lá e escolhe no painel que ele quer. Eu quero correr, eu quero dar uma corrida em volta da quadra, eu quero correr no spa. Perfeito, é seu momento agora. Você fez muito bem. Ele começou a correr durante a terceira fichinha, faltavam mais 2. Vou voltar as fichinhas, vamos ter que fazer de novo. Fez bonito? Agora sim, agora você vai ganhar. Então, claro, isso se você conseguir fazer com que seu aluno entenda essa economia de fichas. Isso auxilia muito no trabalho, né? Às vezes ele não entende o verbal, você mostra um visual ali, um painel, funciona bastante. Sensacional, gente. Muitas dicas aí para quem quer trabalhar com o transtorno do espectro autista, para quem já trabalha, né? Então quer se aprofundar. Muito conhecimento. Convido vocês todos a visitarem a página do professor Murilo, tá? Então é prof.murilo_nozella. Vão lá que tem muito conteúdo de qualidade, tem exemplo de aula prática. Vocês conseguem fazer o contato com ele para tirar mais dúvidas, que um monte vai ficar aqui sem responder. E vou deixar a live salva, né? Então quem entrou atrasado, quiser depois revisitar a live, vai ficar salva e disponível para vocês. Murilo, qual, vamos dizer assim, informação final, né? Qual recado que você daria? Primeiro, eu vou pedir 2 recados. Um para os profissionais que querem entrar nessa área e outro para as famílias de crianças com autismo. Bom, vamos lá. Para os profissionais, cara, sou suspeito. Para mim é uma área fantástica.
Eu vejo hoje muita gente vindo falar comigo, pô, Murilo, comecei a trabalhar com a atividade física adaptada, vendo o seu trabalho, isso para mim é gratificante demais, e no que eu puder ajudar aí com informação, se tiver pergunta aí que eu não consegui, que a gente não conseguiu responder, vamos bater um papo. Às vezes demoro para responder, às vezes vem muita pergunta, mas aos pouquinhos eu vou respondendo tudo, né? É uma área sensacional, é gratificante demais trabalhar com essa molecada, né? Eu falo que todo dia eu aprendo alguma coisa com meus alunos, então, às vezes eu vou lá para ensinar, mas quem sai com o aprendizado no dia ali sou eu, então é uma coisa fascinante, assim, é apaixonante. Todo dia eu volto revitalizado para casa, assim, sabe? É fantástico, é bom demais. E para os pais, cara, estimular ao máximo os seus filhos, todos, potencial fantástico, basta, ai, Murilo, o professor dele falou que ele não gosta de atividade física, ele não leva jeito, não, se o professor falou isso, quem não leva jeito é o professor, é, busque, busque profissionais que vão te dar estratégias, vão buscar estratégias para o seu aluno fazer. É, o professor tem que saber buscar ferramentas para o seu aluno se desenvolver. Muitas vezes o aluno não faz porque o professor, não que ele não foi capaz, mas ele não usou a estratégia certa, ele tem que tentar de novo, buscar outra. Acontece comigo isso, de eu querer, pô, hoje meu aluno vai fazer isso. Poxa, ele não fez. Eu não fico tranquilo enquanto meu aluno não fizer aquela atividade. Então, eu vou inventando coisas, eu invento referência, eu invento atividade. Então, cara, não existe impossível. Claro que tem os alunos com mais dificuldades, ou os alunos que têm um pouco mais de facilidade, mas você vai ver que a longo prazo, aquele aluno seu que tinha mais dificuldade, conseguir realizar aquilo, é tão fantástico para ele quanto para você. E depois você vê nos pais essa alegria de conseguir ali, pô, meu filho, hoje mesmo, mamãe mandou mensagem, Muri, eu tô com um aluno na Bahia, fazendo aula online, a gente começou faz um mês, ele não saltava, ele não estava correndo, e hoje ele já está saltando, e por aula online. Então eu falava, a tia dele estava fazendo com ele e o aluno executando. Então a gente precisa buscar estratégias. Não existe, ele não gosta, ele não se interessa. O exercício físico é uma ferramenta fundamental para a independência dos alunos. Sensacional, Murilo. Eu sempre brinco que quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? Então, eu acho que Com você deixou bem certeza. claro que é essa mensagem. Mais uma vez, super, super obrigado. Foi muito enriquecedor, né, aprender com você. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Pessoal, mais uma vez, enfatizo para visitar, né? Quem ainda não segue lá o Murilo, prof.muriloNozella. Muita informação importante, com certeza vai colaborar tanto para o desenvolvimento profissional e pessoal de todos vocês. Murilo, mais uma vez, super obrigada, viu? Obrigado Carla, eu que agradeço o convite, foi um prazer falar aqui com vocês. Desculpa aí se falei muito, a gente vai se empolgando Imagina! aqui, vai Não, aparecendo foi um monte de exemplo. sensacional. E para a Porque galera às aí que se vezes não deu a para mim, galera que pergunta, né, Murilo, que eu falo sempre, né? Às vezes só a teoria, às vezes não, a teoria só não basta, né? Então eu acho que tudo que você compartilhou de experiência, ninguém vai encontrar em livro nenhum, em artigo científico nenhum, né? Então eu acho que todos esses anos que você tem aí de experiência com autismo, com certeza colabora muito para o nosso crescimento profissional. Muito obrigada mesmo. com certeza. Na faculdade em si, eu não vi nada sobre autismo, eu aprendi muito na prática. Então, a gente bate a cabeça, a gente, pô, cara, que às vezes fala, não é possível, meu aluno não está conseguindo fazer, o que eu estou fazendo errado? É com prática, experiência, vivência, você vai conhecendo o seu aluno, às vezes você, pô, tá querendo fazer um negócio perfeito demais e é uma coisa tão simples que você precisa buscar ali no seu aluno, ele mesmo responde para você o que está faltando. Então, é se empenhar ali, tentar pensar ali como aluno, pô, eu estou querendo que ele faça isso, mas será que ele está vendo isso que eu estou vendo? Como que será que ele está vendo essa atividade? Então, é tentar se colocar ali no lugar e criatividade. Buscar inventar coisas aí que é fundamental. Atividade física é uma ferramenta sensacional. Carlinha, Com obrigado mais uma certeza. vez. Obrigada, Murilo. Pessoal, Gina, vai ficar salva a live, fica tranquila. Pessoal que chegou atrasado vai conseguir assistir aí depois com calma. Boa Qualquer noite para coisa, manda. vocês. Isso, Desculpa, manda qualquer pergunta coisa, lá no. manda.
Manda aí que eu respondo. Vai ficar um monte de perguntas sem responder, manda lá no direct do Murilo, que quando ele tiver um tempinho, ele vai responder com todo prazer, tenho certeza. Pessoal, boa Com noite, certeza. Murilo. Brigadão, Tchau, Thay. beijão, viu? Parabéns pelo Obrigado. trabalho. Obrigado, valeu, obrigado. Parabéns você pelo seu também. Tchau, tchau.